não passo pano pro pecado. Uhum. Eu não vulgarizo o temor de Deus e eu quero andar segundo a vontade de Deus. Só que eu prefiro estar errado em nome do amor a estar certo em nome da intolerância. Todo mundo viu essa polêmica aí que deu o debate entre Ricardo Gondim e César Cavalcante. E algumas pessoas pediram para que eu viesse externar a minha humilde e singela opinião. Então, bora lá com o baixinho. Antes da gente contextualizar aqui a situação, até bati aqui. Antes da gente contextualizar a situação, eu preciso trazer aqui alguns detalhes importantes sobre Ricardo Gondim, pelo menos para a minha época, quando eu me converti e como que era a imagem que nós tínhamos dele. Ricardo Gondim, meados dos anos 2000, início da minha conversão, eu me recordo muito bem que acompanhava o programa da Musical e inclusive algumas ministrações dele que em determinado horário passava. Não me recordo agora os horários e os dias da semana, mas lembro que passava. E eu sempre procurei acompanhar porque, entre muitos pastores, ele era o mais voltado ao aspecto teológico. Eu sei que na época tinha muito aquela ministração que era voltada, por exemplo, a dízimo, oferta, contribuição, e ele ia na contramão de tudo isso. Ele tinha uma ministração mais teológica. Eu guardo com muito carinho no meu coração, por exemplo, uma ministração dele que eu ouvi quando ele falou sobre o brado de Jesus na cruz do Calvário. Por que Jesus morreu não desfalecendo, mas morreu bradando? E uma senhora mensagem. 1 hora de mensagem falando de Cristo, uma mensagem cristocêntrica. Só que depois disso, eu vi poucas ministrações dele e ele sumiu, se apagou. Não sei se ele mudou de horário na rádio, não sei se ele conseguiu, sei lá, um outro lugar para ministrar, não sei o que aconteceu e não sei se ele retornou. Mas confesso que na época que eu acompanhava, comecei até a sentir falta dele. Porém, antes disso, teve uma ministração dele que me chamou muita atenção. Ele falando uma coisa muito interessante. Como que foi para ele ter encontro com o seu pai. E quando eu falo encontro com o seu pai, não é um encontro porque o pai dele estava num canto e ele estava distante e se encontraram. Mas porque, infelizmente, ele perdeu o seu pai e ele foi visitar os restos mortais do seu pai. Eu sei que você vai perguntar, como assim? Então, eu vou explicar porque ali me acendeu ali uma luz e eu entendi que tinha alguma coisa. Embora o pastor Ricardo Gondim sempre teve uma reputação de ser um homem de Deus e ao mesmo tempo um pouco controverso, não pelo aspecto teológico, mas pelo aspecto, digamos que, de conduta. Algumas pessoas falavam sobre a Assembleia de Deus Betesda, que depois agora é Ministério Betesda, enfim, parece que ele mudou o nome, e eu não quero nem me aprofundar nesse aspecto. Mas o fato de Ricardo Gondim falar sobre o encontro que ele teve com o corpo do seu pai, ele estava se referindo à época do regime militar, porque o pai dele sumiu, o pai dele desapareceu, e foram encontrar, se não me engano, foi no final dos anos 90, se não me engano, os restos mortais do pai dele. Nisso daí virou uma chave na minha cabeça, falei, opa, peraí, eu já fui comunista, já tive ligação com muitos amigos comunistas, na época eu dançava break, na época que andava com o pessoal da UJS aqui de Santo André, na época que um primo meu, que morava aqui mora na divisa, né, morava no Parque São Vicente, e ele também era comunista, infelizmente, enfim, esse primo não está mais entre nós, eu conheci muita coisa do comunismo e eu comecei a estranhar. Peraí, o pai dele então era comunista assumido e teve algumas complicações no regime militar? Eu percebi que ali tinha alguma coisa. Quando eu conheci o evangelho, larguei o comunismo, uma das primeiras coisas, e ali eu comecei a perceber que tinha caroços neste angu. Vendo agora Ricardo Gondim trazendo uma ministração totalmente oposta da proposta que ele trazia na época, é muito fácil de entender. Vocês notaram alguns pontos nas palavras do Ricardo Gondim? Até anotei aqui para não perder, né? Ele fala que não passa pano pro pecado. Bom, palavras dele, né? Um vídeo dele que viralizou na época, que ele falou que a igreja dele deixou de ser
mais conservadora para se tornar inclusiva, é passar pano para o pecado. Quer queira ou não, é passar pano para o pecado. Ele falou também que não vulgariza o temor a Deus. Se isso não é vulgarizar o temor a Deus, eu não sei mais o que é. Não faço a mínima ideia do que é vulgarizar o temor a Deus. O debate que ele teve com César Cavalcante, ele tomou uma lavada, mas uma senhora lavada de Bíblia. E eu vi até alguns vídeos que as pessoas colocaram no título. Ricardo Gondim, pastor da Lana Holden, tá lendo a Bíblia de cabeça para baixo? Crê em Deus Pai, como diz mamãe. Crê em Deus Pai. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. O homem parece que esqueceu a Bíblia, esqueceu o que ele aprendeu em todos esses anos. E ainda fala que quer andar segundo a vontade de Deus. Peraí, ô pastor, cadê aquele homem que ministrava uma palavra cristocêntrica que eu conheci no início dos anos 2000? Está indo no caminho totalmente oposto, indo por outro lado. E agora a cereja do bolo, que essa daqui é fascinante. Até anotei aqui. Só que prefiro estar errado em nome do amor que certo em nome da intolerância. Peraí. A palavra de Cristo é intolerância? O conservadorismo é intolerância? E prefere estar errado em nome do amor? Esta cartilha da esquerda já foi construída há muito tempo, sempre esteve ao nosso lado e ninguém percebeu. Eu vou citar aqui um exemplo. Aquela música, consideramos justa toda forma... Você já sabe o resto, né? Já sabe. Essa música já estava ditando isso há muito tempo. Não foi à toa que ela foi nada menos do que a trilha sonora da Malhação. Você não se lembra, não? Bom, já era para colocar na cabeça dos jovens, né? Seguindo o decálogo de Lenin, apesar de tudo isso, nós vimos que o esquerdismo, o comunismo, já foi implantado nas igrejas há muito tempo e ninguém percebeu. Ele está falando que em nome da sua crença, que não é a crença em Deus, no comunismo, ele faz qualquer coisa. Substituíram as palavras e mudaram o sentido. Quando fala que é em torno do amor, o homem tem que ver. Peraí, a Bíblia diz, Jesus falou que aquele que amar a si próprio, que amar as pessoas, o seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, mais do que a ele, é algo abominável. Não é pra gente amar fulano, beltrano ou ciclano acima de Deus. O primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com todas as suas forças. Coisa totalmente oposta do que a gente está vendo ele pregando aí. Ele procura trazer contradições que na ótica dele acaba vindo no complemento da palavra de Deus, mas perdido, não sabe nem o que está afirmando. Tomou uma lavada, foi colocado num beco, porque não tem conhecimento teológico o suficiente para defender a sua tese, que diga-se de passagem que dentro da Bíblia não tem como defender, é totalmente contraditório. É o exemplo que eu sempre uso aqui. Você não chega na Mancha Verde com a camisa da Gaviões. Você não chega no Flamengo com a camisa do Fluminense. São coisas totalmente opostas, mas por mais que você venha falar, externar e explicar, não adianta. O pastor César Cavalcante está de parabéns aí pelo debate. Falou de uma forma esplêndida. Eu vi que algumas pessoas criticaram, mas ele foi ali muito ético, respeitoso e lógico. Dentro da liberdade de expressão, ele agiu no seu limite, de forma ideal. Algumas pessoas não entenderam e pensaram que ele tinha que xingar de endemoniado, bater na mesa, tacar a Bíblia na cara do pastor Ricardo Gondim. Não, totalmente errado. Mas não se esqueçam, a esquerda gospel está implantada há muito tempo. O objetivo deles é trocarem as palavras. A fé e a salvação não vem mais por Cristo, não vem mais pelo sacrifício na cruz do Calvário. Estou dizendo isso em plena Sexta-feira Santa, mas
na ótica deles, é pelo amor. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem... Deixa eu ficar quieto que ia falar até uma besteira. Olha, se não for pela misericórdia de Deus, eu e você estamos perdidos. A gente tem que depender do ato de salvação de Cristo na cruz do Calvário, que requer o quê? Depois da pessoa reconhecer que foi salva, lutar em santificação. A pessoa não é santa porque ela é predestinada a uma santidade. Ela é santa em agradecimento a Deus, é o mínimo que você faz. Embora uma pessoa não vive casada com outra se não a agradar. Da mesma forma, é a palavra de Deus. E nisso se classificam os chamados e os escolhidos. Muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. Por quê? Boa parte deles não querem obedecer. Querem muito sacrificar, mas obediência zero. Eu nunca pensei que iria trazer um vídeo nesse contexto sobre o pastor Ricardo Gondim, a qual eu sempre tive muito respeito e admiração no início da minha conversão. Ouvia muitos pregadores, entre eles Abílio Santana, o Marco Feliciano, Gilvan Rodrigues. O que você imaginar de pregadores aí, escutei muito. Tanto também como os reformados. E ter que vir aqui fazer um vídeo refutando a posição deles é muito complicado. Mas enfim, essa esquerda aí tá dando muito trabalho pra gente. Vou deixar no comentário fixado os links dos grupos do WhatsApp e Telegram para quem desejar acompanhar todo o meu trabalho, tanto aqui no canal André Carpano quanto nos demais. Obrigado mais uma vez o carinho e atenção pelo baixinho. Se gostou, aquele like.